Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Arrasou Karina Xoxin. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Aqui é a Karina Xoxin Duarte, apresentando para vocês mais um Show da Manhã. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã, porque a vida é um show e viver é uma arte. E hoje, dia 7 de agosto de 2024, nós vamos ter um bate-papo dos ativistas da felicidade sobre saúde. Saúde é o nosso maior patrimônio. Saúde mental, espiritual, física, biológica e emocional. Super Quarta Show da Manhã traz um bate-papo dos ativistas da felicidade com o especialista em medicina integrativa, Dr. Anderson Vieira. Você vai saber tudo sobre os pilares da saúde, autoconhecimento e mais sobre a busca ativa das mudanças do estilo de vida. Fique conectado na sua primeiríssima rádio revista. Agora vamos virar a página. Eu quero dar bom dia para toda a audiência ultraplanetária que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência e a Jovem Pan líder em audiência. E eu começo pela nossa querida região Centro-Sul. São mais de 60 municípios conectados na Conexão que Cura, Jovem Pan 105.7. Região Centro-Sul é a região do agro, das águas termais, dos negócios, dos serviços, do empreendedorismo e da inovação, do turismo quântico, da educação com a Faculdade Integra e dos ativistas da felicidade. 105.7 Jovem Pan Centro-Sul, há mais de 4 anos conectados com você através dos nossos ativistas Alessandra, o Sérgio e Mayra. Agora vamos dar bom dia para nossa região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan 106.7, a conexão que eleva a frequência dos ativistas da felicidade, a melhor e maior rádio do Brasil, a plataforma de notícias, entretenimento, música, conteúdo e sempre colocando os pingos nos is. Tudo isso é Jovem Pan que começa agora, a edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. Então, bom dia a todos os ativistas, a você que está conectado pelo YouTube ou ainda assistindo aos nossos cortes inteligentes do programa pelo Facebook e Instagram, @Jovem Pan Goiânia e @Jovem Pan Caldas Novas, ou ainda no Spotify. E para toda a nossa equipe aqui dos estúdios da Jovem Pan e do Estúdio Marelli, um ambiente que motiva e que ajuda a tornar esse show possível. E antes de dar bom dia para o nosso ativista da felicidade aqui, eu quero convidar a nossa audiência a ligar o botão Xoxin para realmente aproveitar esse programa. E Xoxin é um conceito do Zen Budismo que significa buscar viver a sua vida com uma mente de principiante, aberta ao novo, com entusiasmo pelo novo e sem preconceito. É como aquela metáfora que eu sempre trago da xícara mais vazia. Então, se você vai para a vida com a sua xícara já cheia, você perde a oportunidade de aprender coisas novas. Então, ligar o botão Xoxin para esse programa é esvaziar um pouco a sua xícara para que o novo e as novas possibilidades possam fazer parte da sua vida. Você não precisa e nem deve concordar com tudo que nós falamos aqui, porque nós não somos os donos da verdade, mas com a xícara cheia, você deixa de aproveitar as surpresas que o mundo sempre nos oferece. Então fica a dica. E é exatamente sobre esse novo jeito de lidar com a nossa saúde, com o nosso mental, o nosso emocional, espiritual, além do físico e do nosso estilo de vida, que nós vamos falar no programa de hoje. Então todo mundo aí ligando o modo Xoxin. E agora eu vou dar bom dia para a nossa bancada, começando com o nosso querido ativista da felicidade, Fael. Muito bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, audiência. Bom dia a toda a equipe aqui no estúdio. Bem-vinda, Karina. Agora nós ficaremos aí alguns dias com você apresentando esse programa. Muito sucesso para você, que você tenha muita alegria. E nós estamos aqui abertos ao novo, com você chegando aqui apresentando esse programa, trazendo aí uma visão mais feminina e umas perguntas muito bem colocadas. Vai ser um prazer estar aqui com você nesse momento. Vamos lá, audiência. Vamos nos abrir ao novo, especialmente também à nova medicina, né? A essa medicina que vem pensar muito mais na saúde do que na doença. Vamos focar nisso daí. Exatamente, Fael. Muito obrigado pelas palavras de carinho. E agora eu quero dar bom dia para o nosso convidado de hoje. Bom dia, Dr. Anderson Vieira.
Bom dia, Karina, Fael, a toda a bancada. Muito obrigado por ser recebido aqui. A todos os ouvintes que estão nos recebendo nesse momento no carro, em casa, no trabalho, aqueles que ainda vão nos ouvir nas plataformas digitais aí da Jovem Pan. É um prazer e uma honra muito grande poder ser recebido no programa hoje. O Rosenval falou algo na semana passada que me deixou muito feliz, que tem muito a ver com a minha missão em medicina, que é plantar sementes, conduzir processos, e dentro desse processo, né, eu agradeço pela oportunidade de vir aqui fazer um pouquinho da minha missão com vocês, plantando sementinhas, porque quando ele falou que provavelmente o Show da Manhã é o primeiro programa do mundo cujos idealizadores se autodenominam ativistas da felicidade, né? E vocês, de forma coerente, desde 2017, vem trazendo aí referências em ativismo nas suas respectivas áreas, seja na inteligência artificial, no terceiro setor, na política, no esporte, na saúde, dentre outras áreas, que faz com que também seja para mim uma grande responsabilidade honrar todos esses ativistas que estiveram aqui e vocês que conduzem esse programa, permitindo no processo de vocês que a gente possa plantar sementinhas, né? Então, gratidão pela oportunidade. Contem comigo nessa manhã maravilhosa para ser mais um ativista da felicidade e da saúde. Que beleza, pelo visto, doutor Anderson acompanha o programa, porque ele entende realmente aquilo que a gente está falando. E o doutor Anderson aqui, na bio dele, falou que ele é o filho do Valdeci e da Eva, esposo da Laís e pai da Valentina e da Antonella. É médico graduado pela PUC Goiás, especialista em medicina de tráfego, com especialização em prática ortomolecular, com extensão em nutrigenômica pela FAP São Paulo, especialização em adequação nutricional de homeostase endócrina, saúde e bem-estar pela Uningá, especialização em auditoria em serviços de saúde, atuou como médico plantolista e emergencista, também segundo tenente do Exército Brasileiro, atendendo em postos médicos, atualmente como médico perito credenciado pelo Detran e clínico geral em consultorias. E tudo isso me faz fazer essa pergunta: e quem é o Anderson Vieira de Carvalho de verdade? É uma pergunta que eu levo para o consultório e para mim, na vida. Entre ser e estar, né? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Eu sou Anderson Vieira Carvalho, filho do Valdeci e da Eva, esposo da Laís, pai da Valentina e da Antonella. E estou em muitas funções, como você colocou. E uma das minhas missões de vida é poder manter o meu ego bem pequenininho para eu poder estar presente nos lugares, nas funções que eu preciso exercer. Então, uma das minhas missões no consultório é conseguir aliar a parte científica de todas essas palavras difíceis que você colocou aí com a parte humana. Porque o cientista e o ser humano, a gente aprendeu a entrar em conflito, divorciar as duas coisas e ficar se degladiando em oposições, em lados, né? E conseguir trazer todas essas histórias aí, o quem sou, para quando eu vou exercer o meu trabalho, é a minha principal missão, né? Para conseguir fazer essa correlação quando a gente, sei lá, vou colocar uma questão do exército aí. Eu não queria servir o exército brasileiro, de forma alguma, mas faria tudo de novo. Com a cabeça que eu tinha lá, aos 17 anos, quando eu fiz o meu alistamento, eu não queria fazer aquilo. Mas agora, com as experiências, vivências, o autoconhecimento que eu pude me permitir lá, eu agradeço por todas as oportunidades que eu tive, que eu nunca poderia ter essas experiências em outros lugares. Então, quando eu vou falar quem sou ou onde estou, eu utilizo muito essas questões do meu autoconhecimento, das minhas falhas, porque todos somos seres que erramos a todo momento, né? O Marcos falou ontem aqui que a gente quer acertar de primeira sempre, né? Então, eu sou essa pessoa que erra e aprendo com os meus erros de forma bem simples. Excelente. Então, vocês já podem imaginar o que esse programa espera com essa definição do Anderson Vieira. Vamos lá. Doutor Anderson, nós sofremos o impacto de 2 anos de pandemia, no qual as pessoas não puderam mais se socializar, foram obrigadas a lidar com as suas sombras, as suas dificuldades pessoais. Passados alguns anos, né, parece que dá a impressão que a gente está vivendo o sintoma do estresse pós-traumático. Eu percebo as pessoas hoje ainda muito sensíveis emocionalmente, com muita ansiedade. Escuto muito mais falar de síndrome de pânico, como há nunca tinha escutado antes. Dificuldade de foco, uma memória prejudicada, reações exageradas de raiva, de irritabilidade, dificuldade para dormir e um estado de hipervigilância constante. Como é que você enxerga o momento atual que a sociedade vive em termos de saúde? Se vocês me permitem fazer um contexto, se a gente pegar desde as revoluções industriais, a gente teve várias lá atrás,
quando a gente passou da máquina a vapor para eletricidade, depois para tecnologia, agora para a internet, a gente veio de uma sociedade da disciplina, em que as pessoas tinham ali o cara crachá, um horário para trabalhar, um dia, uma hora, tinha um chefe, tudo muito protocolar, precisavam produzir dentro da uniformidade, não aceitavam os diferentes. Essas pessoas tinham pouca perspectiva além daquele emprego, daquela situação em que viviam. As pessoas trabalhavam por 10, 20, 30 anos, se aposentavam no mesmo emprego, né? Meus pais fizeram parte dessa geração. Eu trabalhei assim, eu fui CLT por 6 anos. E conforme esse modelo industrial queria uniformizar a produção, eles focavam muito nos erros, nas dificuldades e não aceitavam os diferentes. Conforme vocês falam muito aqui do mercado, né, o Deus mercado, ele entendeu que não podia extrair mais dessa forma de produção, ele simplesmente inverteu o jogo, aceitou os diferentes e nós agora estamos vivendo na sociedade da unidade, da produtividade, da conectividade através da internet e vários outros fatores. E como você colocou, a pandemia escancarou que muitas formas de trabalho que eram totalmente fechadas não precisavam ser dessa forma. A gente tem um trabalho semipresencial, tem um trabalho que é o home office e etc. Só que o mercado, de forma implacável, a partir do momento que ele não quer mais que você trabalhe por horário, quer que você trabalhe por produtividade. Então a gente vê uma geração que faço parte da última geração que conheceu o mundo pré-internet, que está completamente perdida dentro dos processos de produtividade, porque se você não produz, outra pessoa vai produzir. E aí a gente vem com uma série de fatores quânticos, de mudança de mindset, de querer produzir cada vez mais, de ser cada vez mais um termo que não é um termo empoderado, ser referência nas suas áreas de atuação, perdendo muito a questão do quem sou e do onde estou, do que estou fazendo. E aí essa pessoa que não dorme, não come, não respeita os próprios limites em prol de uma produtividade, sabendo que vai ter uma recompensa por isso, é como se estivesse correndo na esteira, correndo atrás da cenoura, aquele arquétipo que a gente vê, fica totalmente perdida, né? Com todos os sintomas que você colocou. Seja em relação ao sono, à dieta, aos relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, e quando se percebe, está no burnout, no estresse muito grande. Os últimos estudos que mostraram as causas de afastamento de trabalho, mostraram que mais de 60% estão relacionadas a estresse, depressão, ansiedade, causas psicossomáticas. Já que o mercado não quer saber se você está bem em casa, se você é um bom pai, uma boa mãe, mas sobre a roupagem de que você tem uma flexibilidade de horários, uma flexibilidade de identidade profissional, que você pode ter mais de um emprego, que você pode escolher quando você vai ser mãe, quando você vai casar, enfim. Do ponto de vista feminino, a gente tem mais de 500 anos de repressão da sociedade machista, patriarcal, e agora que a mulher pode escolher, depois do advento do anticoncepcional, né, entrar nesse mercado e fazer o que quer, a gente perde essas, como eu posso dizer, essa cronobiologia, esse respeito à nossa biologia e se desconecta do corpo e depois se assusta quando o corpo não dá a resposta que a gente quer dentro da nossa produtividade. Exatamente. E é por isso que esse programa é tão importante. E eu vou começar com preliminares com o Fael, curiosidades com o Dr. Anderson Vieira. Muito interessante isso que você falou, porque lembra uma discussão que a gente sempre tem aqui no programa, que é a sociedade do cansaço. Nós voltamos a essa fala que você que está demonstrando que é um ouvinte do programa, é algo que o Marcos Vinícius sempre trouxe aqui, que é a sociedade do cansaço. Mas agora falando do nosso convidado, primeira coisa que eu percebi quando eu vi a biografia foi essa descrição: filho de Valdeci e Eva, esposo de Laís e pai de Valentina e Antonella. Ouvinte, talvez você não tenha noção da importância disso e da relevância. Isso aqui é uma pessoa que olha mais para a vida do que para a profissão, porque a maioria das pessoas fazem o contrário. Olham mais para a profissão do que para a vida. E nós que temos um conhecimento de constelação familiar, a gente sabe que honrar o pai, honrar a mãe, honrar a família são chaves para você conseguir ter sucesso em qualquer uma das suas áreas. E tem vários pontos aqui do seu currículo que eu vou querer abordar depois, até porque quando eu vi seu currículo aqui desse tamanho, parece que tem 60 anos de vida, né? Desse tamanho. Mas indo direto ao ponto aqui e a pergunta: como é que é essa nova medicina que tem sido trazida, esse olhar mais holístico, esse olhar que envolve algo mais do que apenas a alopatia? Fael, é extremamente desafiador. Tem muito mais a ver com missão do que com profissão, e é por isso que a Bio está da forma que você viu aí. O CFM, o CRM, de forma extremamente eficaz,
ele sabe que o conhecimento ele não nos dá poder, ele nos dá responsabilidade, e a gente vê muitos colegas que em muitos momentos se perdem, né? Fazendo propagandas, vendendo alguns tratamentos, situações, condições que o paciente vulnerável se permite embarcar, e aí a gente está numa sociedade de produtividade, de resultado rápido, né? E que não mede as consequências, e a gente paga por uma série de situações que aparecem no jornal, aparecem na mídia, como vocês colocam como ativistas da felicidade, que vendem o medo e que vendem uma situação como se acontecesse aquilo de forma corriqueira, fazendo com que, para mim, se torne um estilo de vida e uma forma que eu conduzo a minha forma de ver o mundo, a minha casa, criando ali um pedacinho do céu e entendendo que eu conduzo processos. Para mim, grande parte da terapia, para mim aplicá-la à minha parte profissional, foi entender que eu não sou o responsável, ou que eu não sou o bicho da goiaba branca de fazer acontecer com o paciente. Eu faço o meu trabalho com o maior amor para que o paciente se torne independente, para que ele consiga caminhar com as próprias pernas. Se ele cair no processo é porque ele levantou. Se ele não conseguir seguir dentro da jornada, ou se ele não gostar de mim, tá tudo certo. Ninguém acerta de primeira. Eu não vou conseguir resolver todas as questões, não sou o dono da verdade. E para isso, dentro de um mundo em que a gente precisa estar posicionado ou ser referência o tempo todo, conseguir falar de coisas tão disruptivas, quebrando paradigmas, atuando como se eu estivesse entrando no mercado de outros profissionais, como se eu resolvesse o que outros médicos não resolvem, o que não tem nada a ver. Eu estou aqui para integrar formas de visão. Simplificar é muito mais difícil do que complicar, quando a gente acrescenta medicamentos, quando o paciente peregrina, né, em várias especialidades, vários processos, muitos deles conseguem a resposta, a cura e se dão bem nesses tratamentos. Só que alguns ficam perdidos. E a pergunta fica, né, quem é que vai reunir todos esses tratamentos? Quem é que vai olhar para a pessoa, não para o doente? Quem é que vai integrar a parte física, mental, emocional? Então, é uma missão muito forte que, para mim, tem muito mais a ver com quem eu sou do que com minha profissão. Eu estou médico, então a minha profissão me permite atuar nessas áreas. Muito bem. E a gente está falando sobre viver. Viver é essencial. Então, trago o nosso anjo acelerador GPL. Nós não podemos negociar como viver bem. Por isso, se você procura um novo jeito de viver, você precisa de um novo jeito de morar. E é por isso que a GPL Incorporadora sempre desenha projetos e traz oportunidades para você descobrir um novo jeito de viver com um novo jeito de morar. Descubra as oportunidades que você pode ter de escolher o seu novo jeito de morar com a GPL. Você pode visitar a Arena GPL, que fica aqui no Bueno, perto do Vaca Brava, em frente à Rosa Mística, ou você pode acessar @GPL Incorporadora e descobrir a essencialidade da vida, porque viver é essencial. Doutor Anderson, agora comparando a medicina tradicional com a medicina integrativa, nós nos deparamos com tratamentos diferenciados. A medicina tradicional, a gente vê um tratamento com ações reativas, ou seja, a partir da doença, determinadas ações são especificadas. Agora, no caso da medicina integrativa, a gente vê ações proativas, ou seja, de prevenção e de manutenção da saúde. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a nossa audiência qual é essa diferença principal e como é que isso funciona. A principal diferença está no paciente. Na medicina tradicional, o paciente ele é passivo no processo. Então você vem, escuta o que o médico faz, faz o exame físico, o exame clínico, os exames diagnósticos, tem um diagnóstico e segue um protocolo de tratamento. É uma medicina extremamente eficaz, que já está aí há muito tempo, mas que em alguns pontos, principalmente quando se trata de doenças crônicas, que são as principais causas de morte hoje no mundo inteiro, sejam elas cardiovasculares, seja o câncer, as doenças degenerativas, a pessoa se vê um pouco refém do tratamento, já que ela vai evoluir ao longo do protocolo de tratamento com todas as complicações da doença, dos medicamentos, dos efeitos colaterais, seja por 1 ano, 2, 10, 30. Então a gente tem aumentado a nossa longevidade, mas não conseguiu aumentar em conjunto a qualidade de vida, o tempo de qualidade de vida. Então a gente fica mais tempo doente do que ficávamos antigamente. A medicina funcional, integrativa, sistêmica, qualquer nome que a gente possa colocar aqui, ela vai colocar o paciente no centro do palco. Então você vai associar novas formas de ver o mundo, de ver a medicina e vai entender que, e essa é uma das minhas missões, que você é o principal especialista na sua saúde.
Eu faço essa pergunta no consultório e as respostas são as mais diversas. Quem foi a única pessoa que conviveu com você do dia que você nasceu até hoje? Quem é a pessoa que vai conviver com você de hoje até o dia que você morrer? E as pessoas respondem, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu esposo. É você mesmo. Então, eu não estou aqui para descredenciar nada. Eu só estou aqui para agregar novas formas de visão para que a pessoa se auto-intitule especialista na saúde dela e eu possa aprender com ela, sobre ela, para poder conduzir o processo de despertar. A gente não dá comando no nosso corpo em nenhum momento do dia. A gente não dá comando para respirar, para multiplicar a célula, para produzir células imunes, para fazer xixi, para fazer cocô, para pensar, para dormir, para fazer digestão, para manter a pressão arterial. O nosso corpo funciona com a gente, sem a gente ou apesar da gente 24 horas por dia. Então, o processo de adoecimento muitas vezes passa pelos nossos hábitos de vida e nossos comportamentos. E quando a gente procura um médico para tratar a doença, o médico vai fazer o melhor dele dentro da formação dele. Só que a gente precisa ter um despertar para que olhar para a causa, olhar para trás. Quais foram os hábitos que fizeram com que o meu corpo ficasse disfuncional e que eu tivesse disfunção, doença e alguns sintomas. Para mim, essa é a grande diferença. É quando você se responsabiliza por isso e deixa de sofrer. Até porque tem uma frase interessante que diz que a pessoa que sofre acredita que tem direitos. Ela entende profundamente, consciente ou inconscientemente, que ao sofrer com a doença, ou a sofrer com a dívida, ao sofrer no trabalho, a sofrer no relacionamento, eu posso, com isso, deixar de cuidar de mim. Dormir mal, comer mal, não me cuidar, diminuir a minha vaidade, ficar acima do peso, ficar estressado, ficar explosivo, e aí eu começo a colocar os eu sou, né? Eu sou estressado, eu sou ansioso, eu sou dependente, eu sou procrastinador, e aí quando você vê, você está com uma série de diagnósticos e sintomas e doenças que você vai tratar o diagnóstico, o sintoma e a doença. Mas se você não entende quem é a pessoa que está com você, não é o médico que vai tratar a sua doença que precisa entender. Você vai precisar despertar para isso e encontrar pessoas, terapeutas profissionais que também passaram por esse processo e que possam conduzir esse processo. A gente quer que uma única pessoa, uma única terapia resolva tudo. E é o que o mundo vende hoje, né? Do ponto de vista prático. Audiência, eu espero que vocês estejam com o modo Xoxin ligado, porque o doutor Anderson já veio provocando, dizendo que a autoridade não é só o médico, você também é a pessoa que mais entende de você, do seu corpo, da sua saúde, e que também você é o responsável a partir dos seus hábitos e do seu estilo de vida. Então, no segundo bloco, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a medicina integrativa com foco no paciente. E eu quero começar o segundo bloco analisando essa frase aqui, ó. É muito mais importante conhecer o doente que tem a doença do que a doença que tem o doente. Porque é exatamente sobre isso. Todas têm a sua função, mas na medicina tradicional a gente está focado ali na doença. E na medicina integrativa a gente quer entender o paciente, a gente quer entender a história regressa dele, os hábitos, como ele pensa, como ele sente, como ele está espiritualmente. Então, é um grande desafio, mas também é um grande processo de autoconhecimento, que você não só melhora a sua saúde, mas você melhora, né, por dentro, e a partir dessa mudança interna é que o externo colabora com isso. Então, eu quero trazer para vocês agora o nosso anjo acelerador ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que é referência no Brasil, é empreendedor, é empregador e participa ativamente do PIB. Mas por trás de tudo isso tem a ADEME, que é a associação que cuida para que exista compliance, qualificação e para que você possa investir com muita segurança e confiança. Então, na hora de investir no empreendimento que você quer, seja para morar, para trabalhar ou para monetizar, procure empreendimento que tenha o selo ADEME. E agora, como o Marcos sempre mostra aqui, ó, nós temos o guia de compra ADEME. Eu gostaria que esse guia existisse quando eu comprei o meu apartamento. Facilita a sua vida porque responde tudo o que você precisa para que você possa investir com segurança. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Ligue o modo Xoxin, vamos entender um pouco mais sobre medicina integrativa, vamos entender que você, paciente, você pode ser também o maior responsável, o grande fator de mudança na sua vida, junto com o médico que vai ser esse companheiro que vai estar com você, não somente a nível de autoridade, mas muito mais como um parceiro que a gente leva para a nossa vida. Pam, 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 e a gente já volta com mais Show da Manhã. Ba, 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 ba.
Aqui é a ativista da felicidade, Karina Xoxin Duarte, e hoje com o nosso convidado, Dr. Anderson Vieira, falando um pouco mais sobre a medicina integrativa. Mas antes eu quero dar bom dia para o nosso querido ativista da felicidade, da qual eu tenho a honra de participar aqui a partir do segundo bloco. Bom dia, Rosenval Ferreira. Muito bom dia, Karina, Dr. Anderson e o nosso querido professor, que está aqui falando sempre as coisas belas e filosóficas. É interessante, Karina, que não é um segredo para quem me conhece razoavelmente bem, que eu sou um médico frustrado, né? Porque eu passei para medicina, fiz só um semestre e meio, sou técnico de enfermagem, técnico laboratório, trabalhei 5 anos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em todos os estágios da medicina, oncologia, pediatria, tudo. Eu fui instrumentador, então gosto muito da área de medicina. Então eu sou um médico frustrado, quer dizer, a medicina deixou de ganhar um péssimo médico e o jornalismo ganhou um péssimo jornalista. Mas então eu tenho um apreço muito grande pela área, porque conheço o que significa um mau médico atuando nessa área. Isso é um desastre para as famílias, para as pessoas. Então, a gente fica muito satisfeito quando pega um médico consciente, como o Dr. Anderson, que fala sobre medicina como a coisa tem que ser dita, né? Então, é muito prazer estar aqui com ele hoje. Que bom. E para abrir esse segundo bloco, eu trago a força do nosso novo anjo acelerador, Fox Partners. Uma empresa precisa de força para produzir, racionalidade para decidir e empatia para agregar, visão de futuro para se consolidar. E é isso que a Fox Partners traz para o mercado, orientando empresas em seus mais diversos ciclos, mais de 100 projetos de sucesso reconhecido, profissionalização de empresas familiares, assessoria na sucessão familiar, governança corporativa e assessoria financeira em recuperação judicial. Fox Partners, excelência em consultoria com escritórios em Goiânia e em São Paulo. Se você quiser saber mais, acesse www.foxpartners.com.br. E doutor Anderson, eu ia começar falando aqui da questão da frase, mas eu lembrei da sua história e eu acho que é muito importante com que você divida com a nossa audiência o que te motivou, o que te inspirou a você entrar nesse mundo da medicina integrativa a partir da sua história pessoal de vida. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 17 anos. E antes de decidir fazer medicina, eu queria muito seguir no empreendedorismo como meus pais, que têm uma lanchonete já tem mais de 30 anos. E meu raciocínio era básico, muito simples. Se eu investir 6, 7 anos de formação em qualquer área de empreendedorismo, seguindo a expertise que meus pais têm, eu vou ter muito mais dinheiro quando eu terminasse qualquer curso superior e precisasse me inserir no mercado do que se eu seguir no empreendedorismo. E aí o coordenador do meu curso, no 3º ano, fez uma mentoria com a gente e falou para mim direto e reto: olha, medicina ainda é um curso que dá dinheiro. Então, faça medicina. Se você não gostar, pendura o diploma, a lanchonete vai estar lá. Entrei para medicina e fiz muita terapia reversa. Tive que aprender muito terapia. E com isso, não conseguia me comunicar com os meus colegas de diversas formas, porque eles já tinham 2, 3, 4 anos de cursinho. Eu passei do 3º ano. Eles já eram maiores de idade, eu não podia ir na boate, eu não dirigia, eu não conseguia me comunicar, eu não tinha nem vocabulário para conversar com eles, eu não tenho parente médico. Então, todos eles se conheciam, era só o 2º curso, eu fiz medicina na PUC, era o 2º curso de medicina que tinha aqui no estado, e todos eles se conheciam, e dentro desse processo, eu apontava muito o dedo. Ontem foi dito aqui, né, quando a gente aponta um dedo, é 1 para lá e 3 para cá. Então, eu apontei muitos dedos para professores, para colegas, porque eu estava revoltado com a vida. Eu entrei eu posso dizer, num mundo totalmente diferente, que era muito complexo para o meu patamar de autoconhecimento naquela situação. E aí eu fiz a primeira terapia com a professora Rita Francis, que deu nome à minha turma, né? Que ela é médica psicanalista e criou o grupo Balint, do 1º ao último período. E ali foi a primeira oportunidade que eu tive de me conhecer, fazer terapia e descobrir que onde quer que eu estivesse, eu tinha o meu lugar. E ao longo desse processo, a minha mãe teve 4 cânceres. O 2º câncer, eu estava na faculdade, e aí já com todo aquele pensamento, aquela visão técnica, cientificista, ela tratou com o Dr. Vilmar Manuel, que atende no Sebron, que foi o primeiro médico que eu tive contato, a minha referência em medicina, aquela figura: nossa, o cara vai curar minha mãe. Então, para mim, ele era um deus, né? E a partir daquele ponto, eu introjetei a sementinha e minha mãe alimentou aquilo para fazer medicina.
Mas enfim, quando ela fez o tratamento do segundo câncer, ela precisou tomar um remédio que inibe o hormônio feminino, porque as células do tumor dela tinham receptores para o hormônio feminino. E com 3 anos do medicamento, aí ela fez quimioterapia, radioterapia, fez a cirurgia, todo o tratamento convencional, ela fez todos os efeitos colaterais do medicamento. E a gente chegou na sinuca de bico. Será que ela vai morrer de um novo câncer? Ou ela vai tirar o medicamento, ou ela vai manter o medicamento e morrer dos efeitos colaterais? Aquilo para mim foi um impacto muito grande. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas de faculdade e também entrar nessa linha da integrativa e comecei a fazer as pós-graduações e formações. Frequentei congressos e pessoas. E lá, quando eu fiz a pós-graduação do Lar Ribeiro, eu tive a oportunidade de fazer o estágio prático numa clínica em Ribeirão Preto. E lá nessa clínica, minha mãe se tratou e fez toda a terapia dela. Quando ela associou, nunca abandonou a oncologia, nunca abandonou os tratamentos convencionais, mas ali ela associou os tratamentos e hoje ela está com quase 70 anos e trabalha muito mais que eu, de uma forma muito mais enérgica e próspera. Então, é mais ou menos assim. É, sobre isso. Aí eu entro na frase para a gente poder aprofundar um pouco mais. É muito mais importante conhecer o doente que tem a doença do que a doença que tem o doente. O que significa isso na prática, doutor Anderson? O professor Selmo Salenport, quem é da área da saúde sabe quem é uma das referências mundiais em semiologia médica, ele fala exatamente isso. A gente aprende o exame físico, o exame clínico, a relação médico-paciente dentro dessa disciplina. E ele fala que as doenças podem ser iguais, mas os doentes nunca são iguais. As pessoas por trás da doença não são iguais. E para nós podermos aprender sobre isso, é necessário a gente estar na prática clínica e com o tempo, e somente com o tempo, quando a gente se abre a aprender com o paciente, poder tratar as pessoas. Porque você não trata outra pessoa sem se tratar. Então é muito mais fácil você dar um diagnóstico e seguir um protocolo fechado e se atualizar dentro de protocolos. Eu faço para mim de forma arrogante, que trabalho em outra vertente. Por quê? Se você não souber a doença, como é que você vai tratar quem quer que seja? Se você não souber dar o diagnóstico, se você não souber os protocolos, se você não tiver a parte científica associada com o processo. Então, às vezes a gente se perde dentro do processo achando que porque eu faço diferente, eu faço melhor. Não, eu só faço diferente. E tratar pessoas é importante em qualquer lugar. Como você colocou, a sociedade do cansaço, ela tem tudo a ver com pessoas. Se a gente não souber conduzir processos, plantar sementes, entender quais são as individualidades, colocar a pessoa certa no lugar certo, respeitar quais são os limites dela, respeitar os nossos limites, fazer o nosso processo de autoconhecimento, não é só na medicina. Qualquer lugar que a gente tiver vai ruir. E a pandemia veio para mostrar isso. Quando a gente entra numa situação de saúde, num tratamento em que está tudo estabelecido, a gente entende que só tem, pelo menos para mim, né? Só tem 2 variáveis que são perenes na vida de qualquer pessoa, é a morte e a mudança. Quando você não morre e a mudança acontece, como é que você vai resolver esse problema? Isso. Inclusive, é muito interessante o que você está falando, porque como na medicina tradicional a gente trata a doença, a consulta costuma ser muito rápido, porque a doença é a doença. Mas quando a gente está tratando o paciente, não tem como essa consulta ser rápida, porque você precisa entender aquele paciente, o estilo de vida dele, como ele pensa, que tipo de emoções ele está sentindo com mais frequência. Então, isso vai exigir um aprofundamento muito maior. Então, vamos abrir para curiosidades agora, começando com Rosenval Ferreira. Eu, quando estive nos Estados Unidos, eu não tinha maturidade para entender que o médico americano fala assim: você fez um diabetes, você fez um câncer, você fez um problema estomacal, né? Porque o paciente acaba fazendo aquilo, né? O Ribeirão que você falou é uma referência internacional nesse tipo de tratamento, né? Porque eu conheço lá o pessoal que eles têm feito, um negócio magnífico. Aí eu pergunto para você, nesse aspecto de que a pessoa faz a doença, é tão importante você entender a doença e saber por que o sujeito fez aquilo, né? Aí eu pergunto, na medicina integrativa, como é que você pode convencer o sujeito que ele fez um negócio e que se ele fez, ele pode desfazer, pois ele que fez, não é verdade? Então, eu queria que você desse essa visão sua de como a gente desfaz as coisas que a gente mesmo faz com o organismo, não é? Sai daquela máxima que a gente acredita, né? Se o problema é meu, põe ele em quem eu quiser. Negativo. O problema é seu, quem resolve é você. Mas eu não tenho esse poder de convencimento. E aí vem a questão do autoconhecimento. Porque autoconhecimento é sobre poder fazer, não é sobre ser fácil. O processo é extremamente difícil. Então, quando a pessoa inicia um processo de autoconhecimento, ela, a partir disso, pode fazer o que ela não fazia antes.
E aí, vários despertares acontecem ao longo do caminho. A chave do autoconhecimento, a chave de poder olhar pro antes, durante e depois, olhar para o seu passado e falar assim, meu passado foi uma necessidade. O meu futuro é uma possibilidade. E é através do meu presente que eu vou conseguir readequar esses traumas, esses gatilhos que vêm de vários ancestrais, como o Fael falou, que eu estou movimentando e tentando consolidar esse trauma. Mas esse trauma, a doença, como você colocou, a úlcera, o diabetes, a obesidade, a hipertensão que você fez, talvez não é nem sua. Talvez por amor você está repetindo o processo dos seus familiares e nós estamos na primeira geração agora, ou na segunda, de pessoas que têm opção. De mulheres que têm opção de não ter filhos, de mulheres que têm opção de trabalhar, de pessoas que têm opção de não cuidar de alguém da família e adoecer junto com essa pessoa. E muitas vezes ter opção é muito mais difícil do que não ter opção. Então, quando a pessoa se vê com essas opções, cara, eu posso viajar, eu não preciso viajar para mudar com a minha família e ter condições mínimas de trabalho e sobrevivência. Eu posso viajar para me divertir, mas não, eu estou numa sociedade da produtividade, então eu vou produzir mais, eu vou engajar mais, eu vou ser melhor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, até que eu construa uma doença e precise gastar tudo que eu conquistei ao longo da minha vida para tratar da doença e meu tempo de vida não vai voltar, infelizmente. Muito bem, e falando de cuidar de cada um de nós, a gente não poderia deixar de falar do Laboratório Núcleo. Saúde é o seu maior patrimônio, então você tem que cuidar, porque sem saúde a vida não tem como ser um show. Então faça seus exames regularmente, suas consultas prévias, cuide do maior patrimônio que é a sua saúde. E é por isso que o Laboratório Núcleo tem exames confiáveis para você cuidar da saúde, confiáveis para você, para o seu médico, porque tem equipamentos de última geração, profissionais qualificados, e agora o Núcleo traz ainda uma facilidade para aqueles que não têm condição financeira de fazer uma consulta particular ou de pagar um plano, que é o Centro Médico Núcleo, que você consulta com especialistas, com preços acessíveis e ainda traz junto os seus exames laboratoriais, ou seja, pacote completo. Cuidar da sua saúde, da sua família e de todos os goianos é Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo. Agora vamos com Fael Curiosidades com o Dr. Anderson Vieira. Eu tô achando que o Dr. Anderson vai ficar por aqui, porque a mentalidade dele tem muito a ver com o que a gente prega, com o que a gente fala, e tem muito a ver com uma visão que eu carrego muito para as pessoas, que para melhorar você precisa trazer uma negociação interna para convencer aquela parte que quer ficar doente a não querer mais. E parece estranho falar isso, mas o próprio doutor falou que existem ganhos. Ele não falou com essas palavras, mas existem ganhos em ficar doente. Então, muitas vezes a pessoa se prende nesse ganho e isso acaba impedindo que ela libere o processo de cura natural do próprio corpo para que a medicina consiga auxiliar. A medicina vem trazer a medicação para facilitar o processo de cura do corpo, né? O corpo que vai trazer essa cura. Então, eu achei muito legal. Uma curiosidade para vocês, desculpa falar um pouquinho demais, mas uma curiosidade que, obviamente, vocês perceberam, já tem 2 semanas que eu não estou vindo com a cadeira de rodas, estou vindo com as muletas. Por quê? Mudança de tratamento também. E a mudança de tratamento tem tudo a ver com isso que você trabalha, porque eu estou fazendo o protocolo Coimbra juntamente com o LDN do Lair Ribeiro, que o Lair Ribeiro divulga muito. Agora, curiosidade, né, que meu papel aqui hoje é perguntar, é o seguinte: o que é a nutrigenômica que você tem na sua especialização de ortomolecular? Boa pergunta. A gente, no início dos anos 2000, teve o projeto Genoma e os cientistas faziam até bolão entre eles para saber quantos genes o ser humano tem, né? E a gente descobriu que a gente tem poucos genes acima de 1 grão de arroz. E, cara, será que o ser humano é tão pouco mais complexo que um vegetal, 1 grão de arroz, etc. Mas tem muito mais a ver com as interações que o nosso DNA, o nosso genoma pode fazer. E aí a gente iniciou uma nova era na medicina, que é a epigenética, aquilo que está acima da genética. E a epigenética mostra que os nossos hábitos de vida determinam o nosso DNA, a expressão daquilo que o nosso DNA vai mostrar. Eu tenho avô, pai e mãe que tem câncer ou que tem hipertensão. Não significa que necessariamente eu terei câncer e hipertensão. Significa que se eu manter aqueles hábitos, eu terei um alto risco de manifestar essas doenças. E dentro desses hábitos que ativam ou inativam partes boas ou ruins do nosso DNA, nós vamos ter a nutrigenômica, que vai tratar da nutrição, os efeitos que os nossos hábitos dietéticos vão acionar ou inativar dentro do nosso DNA. E se você me permite estender um pouco, 1980, já está com 40 anos, mais de 40 anos, a Organização Mundial de Saúde publicou um protocolo sobre os pilares da saúde, colocando em 6 grandes áreas de forma
de forma prioritária, né? Do 1 ao 6. E os 2 primeiros são a saúde biológica e, segundo, a saúde psicológica. E, dentre a população em geral, quase todas as pessoas ainda estão no primeiro ou segundo. E na saúde biológica, a gente vai entrar no que você acabou de me perguntar, que são como os nossos hábitos interferem no nosso DNA. E aí, quando alguém vai buscar esse tipo de tratamento, às vezes, já vem com o pensamento moldado de que vai ter a cura ou que vai ter um tratamento revolucionário. Eu vou fazer um LDN, provavelmente você já tem uma jornada na sua terapia para você chegar nessa resposta. Mas ela vai entender, eu vou fazer uma limpeza corporal, vou fazer um soro, vou fazer um intramuscular, eu vou fazer um tratamento que vai revolucionar a minha vida. Sendo que, se você não for lá no primeiro pilar da saúde biológica e fizer a sua higiene do sono, a sua dieta, a atividade física e o gerenciamento de estresse, nada vai acontecer. A gente não pode, a gente precisa ser pragmático, prático, a gente precisa fazer o básico bem feito. E só depois disso a gente vai poder chegar com a pessoa e poder falar com ela sobre um processo de autoconhecimento. Porque a saúde psicológica vem depois da saúde biológica. Gente, a Organização Mundial de Saúde fala, são 150 minutos por semana para você deixar de ser sedentário. É uma atividade física aeróbica moderada. Você pode fazer 5 vezes por semana 30 minutos ou 4 vezes por semana 40 minutos. Fica a sua escolha, de manhã, à tarde ou à noite. O ideal seria você fazer de manhã. Mas é melhor mal feito do que não feito. Você vai lá e faz a sua caminhada, você vai lá e faz a sua atividade física. E se puder, você vai no seu esporte de desempenho. Você vai fazer um beach tênis, um tênis, você vai para academia, vai fazer musculação. Mas a gente já quer partir, não quer olhar para o estágio iniciante, a gente quer sair do estágio mais avançado, como se o nosso corpo fosse nos dar todas as respostas que a gente quer a todo momento. Então, nutrigenômica tem muito a ver com isso. Como os nossos hábitos interferem na nossa expressão, tanto de saúde quanto de doença. Muito esclarecedoras suas observações. Inclusive, me doeu muito quando ele falou para mim, você tem cara de perfeccionista, então é melhor mal feito do que não feito. E aí a gente começa a entender por que a gente procrastina algumas coisas que a gente sabe que é necessário, que vai ser bom para a gente, mas se não for perfeito, se não for ideal, se não for igual da rede social que a pessoa está fazendo, não vale. E, na verdade, a sua saúde sempre vai valer a pena. Então, para se transformar em um profissional de sucesso, assim como o Dr. Anderson Vieira, você precisa ter uma base educacional forte. É isso que a Unifazan oferece para você. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da Unifazan. São mais de 40 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, com professores, mestres e doutores, laboratórios de alta performance tecnológica e infraestrutura adequada. É o centro universitário com reconhecimento máximo pelo MEC, perto de você. Vestibular 2024, escolha a Unifazan, o lugar certo para o seu crescimento. www.fazan.edu.br. Bom, vamos para partes mais polêmicas agora, porque a medicina integrativa, ela inclusive, ela trabalha, né, a questão mental, emocional, física e espiritual. Doutor Anderson, o que o coração tem a ver com isso? O que as nossas emoções, a nossa mente tem a ver com isso? E o espiritual em relação à nossa saúde? Tem tudo a ver, né? A gente tem até muitos, vocês gostam de indicar livros, né? Livros, séries. Tem uma série se eu não me engano, é da HBO, que chama Ruptura. Que o protagonista faz um procedimento em que ele divide o cérebro e enquanto ele trabalha, ele não sabe da vida pessoal. Enquanto ele está na vida pessoal, ele não sabe o que ele fez no trabalho. Desce um elevador e simplesmente desliga de um para o outro. E mesmo assim, enquanto ele está no trabalho, ele sente os traumas emocionais da vida pessoal e na vida pessoal ele sente o burnout e os traumas que ele tem enquanto ele está no trabalho. Então, uma excelente indicação para quem quer conseguir entender um pouco dessa correlação. Acontece que a voltagem energética, elétrica do nosso cérebro, ela nos permite criar ideias. Agora, a voltagem do coração como músculo, que tem neurônios que interagem com o cérebro sem passar pelos sentidos, nos permite realizar. Então, nós somos reféns dos nossos 5 sentidos. A gente está nesse estúdio, a realidade que nós estamos captando é a que os nossos 5 sentidos conseguem captar e projetar como imagem mental no nosso cérebro. Mas a gente pode colocar que tem um 6º sentido, que é o coração. O nosso coração sente sem passar pelos 5 sentidos e manda diretamente para o cérebro. Então, quando você equilibra o seu corpo, seguindo os 4 pilares da saúde, tendo uma vida minimamente equilibrada e começa a buscar o autoconhecimento, você passa a ser uma pessoa mais sensitiva e intuitiva. E a gente tem 2 formas de ver o mundo. Como se nada fizesse sentido ou como se tudo fizesse sentido.
Um mundo extremamente material ou um mundo extremamente sutil. Um mundo em que a vida é espiritual e a experiência é humana, ou em que a experiência é humana e a vida que é espiritual. Então, eu não estou aqui para doutrinar ou para falar o que é certo e errado. Eu acho que a gente precisa se fazer essas provocações, essas perguntas, para entender que acima do meu pensamento tem algo que eu não consigo acessar. Quando você pega um João de Barro que consegue fazer a casinha dele, uma aranha que nasce e consegue fazer a teia dela, um pato que já nasce nadando, ele não fez curso por ninguém, ele não fez coach, ele não passou por processo de capacitação nenhuma. Ele acessou um conhecimento que está acima daquilo que a gente consegue ver e sentir através dos nossos 5 sentidos e consegue cocriar a realidade dele de uma forma maravilhosa. Por que eu que sou, entre aspas, muito mais evoluído, que sei que vou morrer, que penso sobre o que eu penso, não posso fazer isso e talvez muito mais? Daí vem a questão do coração e a integração com algo que é superior. E aí cada pessoa vai denominar como a alma, como o espírito, que é necessário a gente saber que isso existe, independente se eu acredito ou não. Eu sei. E cada um vai colocar da forma que faz mais sentido dentro da sua religião e práticas espirituais. Muito bem, então vamos lá para curiosidades agora, Fael, com o Dr. Anderson Vieira. Interessante a sua pergunta e a resposta dele. O motorista que me trouxe, o motorista de aplicativo, a gente conversando sobre questões da vida e ele trouxe uma pergunta. Ele perguntou, Fael, isso daí poderia ser espiritual? Eu falei, não sei, mas na dúvida, faça aí você que é evangélico, faça uma campanha. Se fosse católico, eu ia falar para fazer uma novena. Se fosse de uma outra matriz, eu ia falar para fazer o que fosse da crença dessa pessoa, porque se acha que é espiritual, vá fazer essa limpeza. E é o que eu falo para os meus clientes, porque, como você falou, nós tratamos pessoas, não problemas. Quando eu recebo o cliente, eu preciso entender qual é a mentalidade dele para poder conversar com ele de acordo com o que ele pensa. Mas pegando a sua pergunta e pegando a resposta dele, tem um ponto da sua bio que para mim é muito significativo. E provavelmente você atuou nessa instituição como médico no hospital ao lado dessa instituição. Porém, é uma instituição que tem um significado muito profundo, que é a Vila São Cotolengo. Eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência lá, se foi apenas do atendimento clínico mesmo dos pacientes que iam ao hospital, ou se era algo mais, e se trouxe um aprendizado de vida para você, porque normalmente quem visita a Vila São Cotolengo tem esse aprendizado de vida. A Vila São Cotolengo é um lugar que eu amo muito, que me ensinou demais como ser humano, é claro que como profissional também. Eu tive que fazer terapia para me desligar de lá, porque eu não conseguia sair do emprego. É maravilhoso. Recomendo para qualquer pessoa que queira sair um pouquinho da caixinha, furar a bolha e conhecer uma nova realidade. Vai lá, passa uma tarde. Conversa com os pacientes, vê como é que é tratar de forma humanizada pessoas que são diferentes e que passam por todo tipo de dificuldade como nós. A diferença é que as dificuldades deles são diferentes, né? Eu me formei, servi o exército 1 ano, saí do exército e fiquei 6 anos e 3 meses na Vila São Cotolengo. E ali eu atuei como clínico e passei por diversas crises. Então a gente teve a crise do H1N1 lá, em que os pacientes todos eram vacinados e os pacientes começaram a simplesmente morrer. E a gente, imagina, ter pensamento técnico, cientificista, pacientes vacinados, vacina validada pela Anvisa, dentro da validade, com todo o protocolo feito, e os pacientes começaram a ter crises de síndromes respiratórias e ficavam muito graves ou morriam, ao ponto de que a crise foi tão forte, tanto lá quanto em outros hospitais, outros centros, que a gente não tinha respirador para tratar desses pacientes. E não é porque a instituição era frágil ou porque pecou em algum processo, é porque exceções acontecem. Então eu tive que aprender a lidar com isso, com pacientes que eu convivia todo dia, e passei a ser amigo deles, amava aquelas pessoas. Então eu, novamente, terapia para poder lidar com aquilo e entender, eu não perdi ninguém. Eu não tenho o poder de perder ou ganhar uma vida. Eu estou aqui conduzindo um processo, fazendo o meu melhor. Depois disso veio a pandemia, em que eu também estava lá e pude atuar junto com os meus colegas. Fiz colegas de trabalho que eu amo e levo para minha vida, que estão trabalhando lá até hoje e que eu gosto demais. E ao longo de todo esse processo em que eu trabalhei ali, eu pude ver e conviver com pessoas que eu nunca conviveria. Por exemplo, as irmãs que moravam lá e que falavam para mim, e tem muito a ver com aquilo que o Cortella fala, né? Meu filho, aqui nós fazemos o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, capricho. Hoje você está pegando uma coisa extremamente maravilhosa, galpões sendo feitos com toda a infraestrutura, seguindo todos os projetos. Eu trocava fralda de paciente sem ter ninguém para me ajudar, e as pessoas vinham aqui e faziam o que podiam com aquilo que tinham e deixavam pacientes aqui simplesmente ao léu.
Hoje existe todo um protocolo para se internar os pacientes, etc. Existe uma equipe multiprofissional, que é outra coisa que eu aprendi a trabalhar lá, que eu não vi em hospitais, né? Porque no hospital a dinâmica é muito rápida, acelerada, o fluxo de entrada e saída de pacientes graves, aí que cada profissional seguindo o seu mundo. Lá não. Lá a gente tinha uma dinâmica em que a gente realmente conversava de forma multiprofissional. Então podia sentar, igual a gente está aqui, e falar sobre o caso de um paciente com o psicólogo, com o educador físico, com a nutricionista. Que experiência extremamente enriquecedora. Infelizmente, somente voltada para aquele lugar dentro dos pacientes que ali estavam internados. Algo que poderia sair para várias coisas, mas é aquilo que vocês também falam aqui. Para aquele lugar, para aqueles pacientes fez diferença. Então, desisti de tentar mudar o mundo, né? Eu estou tentando aplicar na realidade, nos lugares que eu convivo. Fael, você tocou num ponto ali sensível, emocional dele. É muito importante a gente entender que essa sensibilidade te dá muito mais possibilidade de trabalhar com a medicina integrativa. Vamos lá, Rosenval. É interessante a equação que nós temos no Brasil. Você vai para um médico, ou seja, chega no consultório do médico azedado. Primeiro que se demora demais, a recepcionista só falta rosnar para você, aí o médico pergunta para mim, se tudo bem? Eu falo, tudo bem, é porque eu tenho tara em médico, então eu fiquei 3 horas esperando, porque eu adoro médico, né? É a minha tara pessoal. Mas dita essa brincadeira, que é uma brincadeira que diz a verdade, né? Eu quero dizer que não há dúvida que a classe médica brasileira está doente. Os médicos brasileiros estão doentes. E isso aí tem estudos mostrando o quanto eles estão doentes. Aí eu pergunto, como que um doente pode tratar de outro doente? Então acho que as entidades médicas estão demorando demais a ter soluções, inclusive, de apoio aos médicos brasileiros, para que eles deixem de ter essa equação de conviver estressados na profissão. Eu acho que os médicos estão sem apoio, né? Isso pode ser um problema para poder aplicar tudo isso que você preconiza e que é muito equilibrado e que faz sentido tanto para o profissional quanto para o paciente, não é mesmo? Tanto que na própria faculdade de medicina, o índice de uso de drogas, de alcoolismo, de estresse, de uso de medicações para que você aumente o desempenho mental, e vem a questão da produtividade, né? Mas infelizmente nós estamos inseridos num sistema em que, se cada pessoa não mudar por conta própria, a pessoa vai adoecer e morrer sem que ninguém faça nada por ela. Eu estudei 19 anos para poder fazer a minha primeira prescrição, do prézinho até quando eu me formei. E dentro desse processo eu passei por um sarrafo muito grande, que foi o vestibular, e a residência médica é um sarrafo maior ainda, porque imagina você competir com todos aqueles que passaram com você na prova do vestibular, e agora vai concorrer com eles para 1 ou 2 vagas. Por exemplo, neurocirurgia no estado de Goiás, se eu não me engano, tem 4 ou 6 vagas por ano só, no estado de Goiás inteiro. Imagina a quantidade de médicos que estão se formando. E aí você falar que eles não têm saúde mental, que eles são competitivos, que, é claro, a pessoa deu a vida dela, deu sangue, é um projeto de família, aquele médico poder se formar, entrar na residência e se posicionar profissionalmente. E aí a gente vem, do ponto de vista de fora, falar que, é estressado, ele não consegue se relacionar com pessoas que não são médicos, ele está médico o tempo inteiro, quando vai comprar um carro, o vendedor corre dele, etc. É claro, a sociedade formou isso, porque quando veio a pandemia, quem é que estava trabalhando? Quem é que estava saindo de casa, com vacina, sem vacina, apesar de vacina, sem saber o que ia acontecer? Eram os médicos. A questão é que, se o próprio médico não entender isso, ele vai sair de um processo de adoecimento para um processo de morte, e vai vir o próximo médico, e as faculdades de medicina estão só aumentando. Desculpa eu ser tão pragmático assim, mas eu não espero que o CRM, ou que o CFM, ou que a Associação dos Médicos faça alguma coisa nesse aspecto. Eu espero eu fazer por mim, porque eu sou pai, porque eu sou filho. E aí vem uma reflexão muito grande, sabe? A gente morre por qualquer familiar nosso. Se tiver uma situação de vida ou morte, em que você pode salvar aquela pessoa por um familiar, você morre. Mas você vive pelos seus familiares? Você vive por sua família? Então não é o CRM, não é o CFM. A gente está inserido num mundo em que é muito mais fácil morrer do que viver. A gente assiste filmes assim o tempo todo, e é a forma, o arquétipo que a gente foi criado, né? E para mim, concordo com a sua reflexão, mas ainda vai demorar algumas gerações para que isso realmente seja efetivo. A transição, né? E como ativista da felicidade, a gente escolhe viver. E se a gente está falando de um jeito mais saudável de viver, eu trago o nosso anjo acelerador Grupo Real. Descubra um novo jeito real de viver. Você conectado com a natureza, mas com toda a facilidade da cidade. Tudo isso é o condomínio Quinta das Araras.
100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento, esporte, com 2 lagos contemplativos e tudo isso com a comodidade da cidade, porque ele fica somente a 19 minutos do Shopping Flamboyant. É o paraíso com a facilidade da cidade, um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presuto. Um fenômeno de vendas com as últimas unidades disponíveis. Acesse www.condomínio quintadasararas.com.br e reserve o seu. Depois dele, os outros são os outros. Então, pam, e a gente já volta com mais Show da Manhã. Karina Xoxin Duarte com o nosso convidado especial, Dr. Anderson Vieira, trazendo novas possibilidades de viver bem com a medicina integrativa. Mas antes de eu chamar o Dr. Anderson, eu quero chamar o nosso convidado especial aqui. Marcos Vinícius Queiroz, ele vem com um recado muito importante. Vamos lá, Dr. Marcos Vinícius, muito bom dia. Bom dia, Show da Manhã, bom dia aos ativistas da felicidade, bom dia a toda essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. E bom dia ao nosso convidado de hoje, que a gente sempre sabe que saúde é o nosso maior patrimônio. Então, Dr. Anderson está aí trazendo luz para a nossa audiência, porque às vezes as pessoas não entendem que patrimônio a gente tem que cuidar. E o patrimônio é como você sempre faz com a sua vida. Se você não celebra, você não vive, já que a vida é um show e viver é uma arte. Aproveitando, eu ia trazer as pérolas do Nelsinho, mas eu gostaria de ter uma curiosidade, Dr. Anderson, para a nossa audiência. Nós estamos vivendo um mundo extremamente polarizado e com muitas divergências e conflitos emocionais. E as pessoas muitas vezes não acreditam ou não têm a cultura de que o pensamento adoece, o pessimismo adoece, o negativismo adoece. E não administrando a mente, a gente compromete todo o biológico, o emocional, o físico e até mesmo o espiritual. Dentro do conceito da medicina integrativa, como você harmoniza, alinha ou direciona seus pacientes para que tenham um entendimento do todo? Nós temos 4 grandes características que, para exercer uma missão assim, são necessárias. A primeira é ser prudente. A segunda é ter visão. Então, quando eu sou prudente, eu estudo, eu evito fazer o mal e respeito o momento do paciente. Quando eu tenho visão, eu pego o ponto em que ele está partindo e consigo, através da queixa principal, daquilo que ele veio me buscar, poder traçar um caminho para onde ele quer chegar. A terceira é coragem. Você perguntou, é difícil, é um grande desafio falar sobre isso, romper barreiras. É um ativismo, é uma forma de ativismo. E a quarta, que é para mim a mais difícil e que para mim demanda o meu lado humano e meu lado pessoal, que é a ética. Porque quando a gente não tem essas 4 alinhadas, a gente faz grandes coisas, mas não necessariamente vão ser benéficas. A gente pode ver grandes líderes, vou comparar aqui. Hitler tinha essas 3 primeiras características. Ele tinha um bom propósito, ele tinha uma visão, tinha coragem, ele engajou muitas pessoas, mas não tinha ética. E em qualquer área da nossa atuação, a gente pode atuar dessa forma. Então, o primeiro desafio para mim é ser ético e coerente comigo mesmo. Se eu peço para alguém fazer caminhada, eu faço a minha caminhada. Se eu peço para alguém equilibrar a dieta, eu equilibro a minha dieta. Se eu falo que a gente vilaniza, você colocou das polaridades, né? O glúten e o leite. Eu como glúten e leite, mas eu não como dentro da minha rotina. A partir do momento que eu sou coerente e aplico essas questões em mim, na gestação da minha esposa, no parto das minhas filhas, no tratamento da minha mãe, nas escolhas que eu tomo para a minha vida, eu estou de consciência leve para quando o paciente vem até mim, se ele veio até mim é porque de alguma forma ele despertou ou pelo amor ou pela dor e tem um terreno fértil para que as sementes possam ser plantadas. E eu planto a semente e solto. Eu não estou ali para ser a pessoa que vai fazer acontecer ou que vai conseguir ter o resultado que outros não tiveram. Simplesmente permite que dentro do terreno, no tempo do paciente, as coisas aconteçam. Eu atendi no ambulatório da Santa Casa de Misericórdia de Goiás, fiquei lá 4 anos. E até hoje eu recebo alguns directs de pacientes que atenderam comigo lá, agradecendo pelas sementes que foram plantadas. E para mim são devolutivas
que me dão um prazer muito grande em poder ouvir. Porque quando você planta essa semente e simplesmente deixa a coisa fluir, internamente a gente é ser humano. Será que deu certo? Será que eu consegui? Será que essa pessoa melhorou? Será que ela piorou? Porque quando a gente inicia um processo de autoconhecimento, por exemplo, que faz essa transição entre o físico e o energético, o físico, o mental, o emocional, o espiritual, o autoconhecimento é sobre o que você pode fazer e não é para ser fácil. Ele não vai facilitar nada na sua vida. E é normal que a pessoa sinta ou exacerbe alguns sintomas, processos. A pessoa pensa, nossa, eu vou lá naquele médico, eu vou ter que mudar de emprego, eu vou ter que divorciar, eu vou ter que mudar de namorada, eu vou ter que mudar... Não, você pode, mudando o seu estado de consciência, mudar a sua interação com a realidade. Então você pode tornar sua casa um pedacinho do céu, tornar o seu trabalho um lugar melhor, cuidar melhor das pessoas que estão com você, praticando a caridade com as pessoas que mais te atazanam no dia a dia. Então, para mim, a forma que eu consigo entender e ver, levando de forma um pouquinho mais leve, sem trazer para mim coisas que são negativas, é... Primeiro, ser coerente comigo mesmo e plantar essas sementes de acordo com o processo, conhecendo a pessoa, aliando, né, a parte técnica com a humana. Isso aí, o Show da Manhã, ele traz sempre conteúdo de qualidade para você, e conteúdo hoje é o seu maior patrimônio. Por isso, conheça a Gask e descubra como a sua empresa pode ter uma plataforma de streaming própria, multitelas e personalizadas, tem experiências exclusivas para os seus clientes e monetize exponencialmente em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é Gask. Descubra novas possibilidades com a Gask em www.gask.tv. Vamos para mais curiosidades finais agora. Fael, curiosidades com o Dr. Anderson Vieira. Dr. Anderson, eu sempre digo uma coisa para as pessoas nas palestras e nas aulas, mas agora eu quero saber o seu comentário sobre isso. O pensamento adoece, doutor? Com certeza, adoece muito. Tanto o pensamento, quanto os hábitos, quanto os sentimentos. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente. Eu pensei, criei uma tela mental e aquilo vai liberar neurotransmissores, hormônios, substâncias químicas que vão sensibilizar a minha célula e que, com isso, vão fazer com que eu tenha sensações reais. Quando eu me permito viciar por esses pensamentos ou entrar em ciclos que são muito fechados em relação aos ganhos secundários, como você colocou, da doença, da procrastinação, da ansiedade, de criticar o meu chefe, de criticar meu namorado, minha esposa, de falar que os meus filhos não cuidam de mim, que meus filhos... Eu vou ativar traumas anteriores, eu vou ativar processos de doença que nada mais são do que oportunidades, que são o veículo para me mostrar que algo está errado e a partir daquilo, a partir daquele diagnóstico, sintoma ou doença, eu possa me tratar. Aqui eu vou dar 2 indicações, sei que vocês gostam de indicar, que tem lá no YouTube, em audiolivro, um linguajar bem simples, que é Onde Estão as Moedas? Um livro muito bom. E o segundo, Não Começou com Você, que fala dos traumas que vieram de antes. Então, enfim, a modernidade, a tecnologia está aí para quem quiser despertar. Você não precisa pagar uma consulta para seguir os 4 pilares da saúde ou para ouvir bons livros. Só você ouvir o programa todo dia, que tem indicação enorme de livro, de filme, de lugares, de viagem, para que você possa despertar. E aí, com isso, você gradativamente muda o pensamento. Se eu penso que sou doente, estou doente. E aí a pessoa chega para mim e fala, doutor, eu sou diabético. Não, você não é diabético, você está diabético. Então, parte do tratamento faz a gente tratar com essas nomenclaturas, né? Exatamente. Vamos lá, Rosenval, curiosidades. O doutor mencionou aí a linguagem, mas é interessante. O médico, isso é natural, tem uma tendência a dizer meu paciente e não o paciente. E aí, com isso, uma área que eu, para dar uma explicação, uma área que eu até conheço bem, porque tive um problema seríssimo de coluna, por exemplo. O paciente vai no médico com problema de coluna e fala, bom, eu não mando ele para fazer uma medicina, por exemplo, alternativa para ver se resolve o problema dele, porque ele é meu paciente, eu que tenho que resolver. E mesmo sabendo que tem uma alternativa que poderia resolver o problema sem ser uma operação, por exemplo, há uma dificuldade médica. Por exemplo, se ele veio para mim, ele é meu, por que eu vou dar ele para outro médico? Como é que você resolve isso na sua equação de encarar o mundo? Quer dizer, entregar o paciente para outro parece que é difícil para o médico, né? A gente não aprende a compartilhar. Como eu coloquei aqui no bloco passado, a gente compete desde a primeira escrita. A gente está competindo uns com os outros. Você precisa estudar para passar no vestibular, precisa estudar para passar na prova de residência, precisa se qualificar, se empoderar, se qualificar na rede social, fazer com que os pacientes te conheçam, precisa ir para o congresso, precisa se atualizar, precisa ser o melhor, precisa publicar, tem que ir. E aí quando vem o paciente, é claro que o olhar, a tendência é que seja esse. Mas não é só do profissional, também é do paciente.
Quando o paciente vem até você com uma dor, uma doença, uma disfunção, querendo que você resolva o problema dele, é claro que você tem a formação e vai fazer. Então, um dos meus exercícios é entender que cada processo, cada profissional entrega aquilo que pode com aquilo que tem, fazendo o melhor que ele tem na formação dele. Só que, às vezes, a gente quer, entre aspas, né, adjetivar. É bom e ruim, é certo e errado, poderia ser melhor. Não, é o que é e foi o melhor que poderia ter acontecido. Se aquele profissional não encaminha o paciente ou não tem a visão multiprofissional integrativa, eu entendo que a minha faculdade, a gente já teve desde o início a formação biopsicossocial, mas quando eu entrei na faculdade em 2008, na UFG, eles ainda estavam pensando em implementar essa formação. Imagina, 2008, tem pouco tempo atrás. Então, todos eles ainda eram formados no método totalmente tradicional. E aí agora, pra gente, que quando a gente se trata com médicos assim, você tá com uma crise na coluna, você precisa fazer uma cirurgia de urgência e emergência, você vai lá e se entrega para esse médico e ele vai salvar a sua vida, ele vai fazer o melhor que ele pode por você. Mas quando você tem a opção, você olha para você ignora, eu gosto de falar que é o cálice da conveniência. Você convenientemente toma do cálice, ignora a formação dele e quer que ele faça aquilo que ele não foi formado para fazer. É sobre isso. Agora vamos suavizar um pouco, trazer um pouco de vinho do néctar dos deuses, Marcos Vinícius. É isso aí, minha função aqui hoje é trazer a harmonização. Minha função aqui hoje é trazer a harmonização. E falando em harmonização de vinho e felicidade com saúde. Então beba com moderação, mas deguste sempre. E a Casa Ouro e a Delmaipo está aí para isso, porque vai estar chegando o Dia dos Pais. Então celebre esse dia com muito vinho, harmonia, felicidade e o amor que você tem, já que você não começou. Respeite os seus ancestrais, é uma forma de buscar saúde. Vinho do Porto, Valris Rubi, 139 por 125, para você dar um presente especial para seu pai, porque o vinho do Porto acompanha a história da humanidade. Vinho argentino Solfasol Torrontés, de 110 por 89. É um vinho que é referência hoje em quase todas as revistas de indicação para o final de semana do Dia dos Pais. Vinho argentino Edone Concreto Cabernet Franc, 12 meses em ova de concreto. Uma curiosidade, você sabe o que é ova de concreto? Então, você sabe o que é carvalho, você sabe o que é barrica francesa, mas ova de concreto, então você vai degustar de 119 por 110. Vinho chileno Demartino State Reserva Cabernet Sauvignon, 9 meses em carvalho francês, 139 por 125. E para finalizar, o italiano Barão Del Nero Rosso Toscano Val Virgínio, 12 meses em carvalho francês, Cabernet Sauvignon e Merlot, um blend espetacular, 360 por 290. Tudo isso na Casa Ouro, nossa adega boutique, ou você ligue 995529565, que a Casa Ouro entrega para você. E eu vou fazer aqui um desafio à Casa Ouro e nós vamos sortear na sexta-feira um vinho especial para celebrar o Dia dos Pais. Então, Jovem Pan, Show da Manhã, Casa Ouro e Delmaipo, felicidade e vinhos para você. Excelente. E agora eu vou fazer uma coisa inovadora aqui. Você, como médico especialista em medicina integrativa, você vai fazer perguntas para os nossos ativistas da felicidade. O que você poderia perguntar para cada um aqui, para inclusive a audiência começar a entender como é que funciona na prática essa medicina integrativa? Primeiro, se você me permite, eu quero dar Feliz Dia dos Pais para meu papai, que inclusive aniversariou semana passada. Gratidão. Perguntas voltadas para como se eu estivesse em consultório? O que você quiser. Tá bom. Vamos começar com o Marcos Vinícius, que ele é o nosso convidado de hoje. Ele traz reflexões muito valiosas. Marcos, qual foi a viagem mais transformadora que você fez? Eu posso enumerar duas. Uma foi uma descoberta dos meus ancestrais numa viagem ao Peru. Eu tive uma experiência sensorial e espiritual na cidade de Lima, onde você chega como desconhecido e de repente uma pessoa aparece, te dá umas indicações e você imediatamente associa ao seu avô. Foi uma experiência muito gratificante, mais inclusive do que sentindo a energia em Machu Picchu, que é uma recomendação a todos. E um despertar no Egito, através de um
faraó que nasceu como Menófis IV, se transformou em Akhenaton e fez uma revolução, a primeira revolução espiritual no mundo. E isso fez com que eu tivesse um compromisso de 7 anos seguidos ir ao Egito, estudar esse faraó e entender todo o processo da transformação dele. E descobri que o Juscelino, antes de mim, Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil, tinha feito a mesma, vamos dizer, jornada. Então isso me sensibilizou profundamente de como essas coisas se conectam e que às vezes uma viagem traz uma jornada de vida que você começa a compreender todo o seu processo. E doutor Anderson, por que isso é importante, você saber isso como médico? Como isso colabora? É porque viagens são muito transformadoras, né? Cada viagem a gente muda o pensamento, expande a consciência e muda a forma que a gente interage com a realidade. Então, talvez aqui tem pessoas que estão ouvindo a gente no ônibus, uma pessoa está olhando para o IP, florido, lindo, e outra pessoa está pensando em tirar a própria vida porque está passando por problemas sérios. Então, quando a gente sai do nosso microambiente, respira nova culinária, novas pessoas, novo clima, locais que colocou aí, pirâmides, que são construções enigmáticas até hoje, né? É claro que a gente vai abrir vários portais. Muito bem. Próxima pergunta. Rosenval, as memórias mais antigas que eu tenho de infância, eu tô com meu pai ouvindo rádio. E eu, como o Fael fala, o meu canal auditivo é um dos mais desenvolvidos. E você sempre foi para mim uma referência de rádio, de ouvir. Porque tirando o rádio esportivo, que eu adoro futebol, né? A parte que eu escolhi me alienar com o futebol. E na parte séria, eu sempre te ouvi desde muito tempo. O que você entende pelo rádio? Como é que você acha que o rádio vai se transformar daqui 1, 2, 3, 10 anos? Você acha que isso aqui vai acabar? Como é que vai ser? Eu entendo que o rádio, as pesquisas provam isso, ele nunca conseguiram e não vão conseguir acabar com o rádio. Vou dar Por que o rádio ele é importante? Ele substitui de nossos primórdios, até antes do rádio, aquela necessidade que o ser humano tem de interagir com outros seres humanos. O que as pessoas faziam nas fazendas? Iam conversar com o vizinho e ali sentava e ficava conversando sobre diversos assuntos. Então o rádio muda, mas a essência do rádio, que é aquela capacidade de mostrar que a gente é capaz de conversar sobre a fogueira, ele vai continuar. Porque se você olhar bem, o que é a audição para a pessoa? A primeira coisa que o ser humano tem no ventre da mãe é uma coisa auditiva. Ele está escutando o batimento cardíaco da mãe e vice-versa. Então a audição é uma coisa fantástica. Então a magia que o rádio exerce, a companhia que o rádio é capaz de dar para as pessoas em qualquer lugar que a pessoa esteja com muita facilidade, eu acredito que ninguém vai acabar com isso. O rádio só aprimora e consegue mais ouvintes, consegue ser mais eficiente, porque as coisas que vieram, que teoricamente iriam acabar com o rádio, na verdade fortaleceram o rádio. Por isso que eu sou apaixonado e sempre fui, e tenho pós-graduação em rádio. E por isso que o Show da Manhã está aqui para entreter e trazer essa felicidade disponível. Vamos lá, a última pergunta para o Fael. Fael, você, na sua área de atuação, como profissional, como pessoa, eu gosto de usar o CNPJ e o CPF, né? Eu admiro muito o processo que você passa em relação à sua saúde e como você não se vitimiza com esse processo e trabalha todos os dias com a cabeça erguida como uma pessoa normal que tem todas as possibilidades como qualquer um. Como é que você trabalha, utiliza, né, a palavra seria catalisa o seu processo de doença ou de disfunção no seu dia a dia? Eu trago várias reflexões, uma delas é a seguinte. Primeiro, o que não tem remédio, remediado está. Então, se eu estou assim, não tenho o que fazer, eu estou. Então, eu vou viver do jeito que eu estou. Agora, eu preciso permanecer assim? Não, eu posso melhorar um pouquinho. Então, eu vou procurar as oportunidades de melhoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu falo muito nas minhas palestras o seguinte: problemas todo mundo tem. Deficiências podem ser permanentes ou podem ser temporárias. Por exemplo, se você chegou no trabalho com enxaqueca, você está deficiente. Você não é uma pessoa com deficiência, mas você está. Logo, vai ter um dia mais trabalhoso, vai ter mais dificuldade para produzir, porém você consegue. Da mesma forma, uma pessoa com deficiência física, motora ou qualquer outro tipo de deficiência também pode trabalhar, porém com mais dificuldades. E também trago a seguinte reflexão, que na verdade só existem 2 tipos de deficiência: a falta de vontade
e a falta de caráter. Se eu não tenho nenhuma dessas duas, eu consigo trabalhar, eu consigo produzir e consigo viver. Excelentes respostas, ativismo da felicidade aqui. Não, mas eu vou invadir a sua praia. Olha isso. E aí, doutora, eu gostaria de saber que curiosidade você tem com a Karina para ela também dar uma resposta. Porque ela está achando que ela vai fugir desse processo. Eu respeito quem coordena, fiquei com medo de fazer isso. Doutor Anderson, com muito cuidado, faça a sua pergunta. Karina, eu vou te falar pela minha experiência em consultório. Eu atendo muitas mulheres que hoje vivem a dificuldade de exercer o feminino. Porque, por uma série de repressões, né, a mulher agora está tendo a oportunidade de realmente ser quem ela é, fazer o que ela quer e ser quem ela quiser. Excelente. Mas todo o processo ele passa por extremos. E a gente está vivendo, em muitos aspectos, um extremo em que a mulher ela está abdicando do feminino em prol de resultados. E isso faz com que o polo masculino fique muito exacerbado. Como é que você trabalha isso com as mulheres que você mentora, com as pessoas com as quais você trabalha e que você influencia? A primeira parte é importante a gente entender que na mudança é natural ir para o extremo. Então, e aí depois a gente buscar esse equilíbrio. E realmente, nós mulheres, nós tivemos essa oportunidade de ir atrás. Muitas vezes a própria vida nos força a isso. Eu, por exemplo, sou mãe solteira, então você realmente tem que virar o provedor, você tem que ir atrás e conquistar, enfim. E isso faz com que a gente use mais a energia masculina de conquista, de poder, de sucesso, de comunicação, de objetividade. Só que não é o nosso potencial. O nosso potencial como mulher ainda é o feminino. E a gente para de nutrir um pouco nele e a gente se torna muito cansada, porque cansa você estar num potencial que não é seu. E nos sobrecarrega. Muitas vezes a gente está vendo hoje mulheres que estão irritadas, que estão nervosas, que estão impacientes, que estão extremamente cansadas, controladoras, né, no comando, porque está no excesso do masculino. E eu percebi isso, inclusive, em mim mesma. E aí eu passo hoje isso para as minhas seguidoras e as minhas alunas. Então, como nutrir mais o feminino? Trazendo o feminino para a sua vida. A mulher, ela tem o feminino tem o quê da sabedoria. Então, para eu ter sabedoria na minha vida, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar mais tranquila, eu tenho que estar mais calma, eu tenho que trazer espiritualidade para a minha vida, meditação, respirações, eu tenho que ter momentos em que eu possa apreciar a natureza, trazer o belo na minha vida, escutar uma música, ter conversas como essa, né, que vão gerando essas emoções positivas, trazer mais a dança, por exemplo. Enfim, são vários aspectos do feminino que vão fazer com que eu me suavize e que eu possa ter mais inteligência na minha comunicação, nos meus relacionamentos, mais sabedoria na hora de falar, na hora de atuar, mais delicadeza nas atitudes. E, inclusive, o feminino ele tem isso. Com pouco esforço a gente consegue muita coisa quando a gente está no feminino. E é sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou te dar agora 3 minutos, doutor Anderson Vieira, para você falar o que você ainda não falou, mas que a nossa audiência quer escutar. Primeiro ponto, para você que está iniciando o processo de autoconhecimento, que está caminhando nessa jornada, as quedas são naturais, a gente só cai quem levanta, e a minha primeira recomendação é que você siga os 4 pilares da saúde. Controle e cuide da sua dieta, faça a sua caminhada, que é a atividade física mínima, não exerça mais do que você pode ou do que você consegue, faça a caminhada de moderada intensidade, não vai começar a querer correr, pedalar, fazer esporte de desempenho. Gerencie o seu sono com todos os itens que são necessários para a higiene do sono e gerencie o seu estresse. Então, como é que a gente vai entrar nessa parte do gerenciamento de estresse? Nós temos várias formas. Esse programa é uma das grandes fontes disso. Eu vou indicar aqui o canal Círculo Escola no YouTube, para quem não conhece. Lá tem conteúdos excelentes em várias áreas, tanto do ponto de vista físico, de relacionamento, de empreendedorismo e também espiritual. E através disso, uma das coisas que eu faço que me auxilia muito é utilizar o tempo que eu tenho, entre aspas, ocioso, para aprender. Então, quando eu estou dirigindo, quando eu estou fazendo uma comida em casa, quando eu estou fazendo a minha caminhada, eu pego o meu celular e vou escolher o conteúdo que eu vou estudar, que eu vou aprender, que eu vou edificar ali a minha mente. Depois disso,
limpe o ambiente em que você vive. Nós temos 7 pecados capitais, só tem um pecado que ninguém quer admitir que tem, que é a inveja. Todo mundo tem inveja, do mais alto grau ou menor grau. O processo de autoconhecimento permite que a gente consiga ser consciente disso e limpar essa parte negra que todo mundo tem. Então, uma das formas é pratique a oração em casa. Faça um ambiente, crie dentro da sua casa um pedacinho do céu. Faça a limpeza energética do seu quarto, faça um culto no lar, oração, qualquer denominação que seja na sua casa, no seu quarto. Invista no lugar que você fica quase 1/3 da sua vida, na sua fronha, no seu colchão, no seu lençol. Tenha prazer em alimentar a criança interior nesses momentos, porque aí a gente inverte. A gente fala, eu vou passar à vontade. Quem fala que vai passar à vontade é a criança interior. O adulto, ele exerce a vontade. A criança interior passa vontade por onde vai. Então, ter essa modulação entre essas duas características é importante e passa pelo processo de autoconhecimento. E aí, por último, tentar entender a parte do inconsciente. São 90% da nossa mente é inconsciente. Você tem noção quando você fala, eu gosto muito quando você fala da mídia depressiva, né? Que vende pelo medo. Aprender a não ouvir coisas que vão afetar o seu subliminar, não assistir coisas que vão afetar o seu subliminar, ser consciente nas escolhas daquilo que a gente consome, seja na mídia social, seja no rádio, seja na TV, seja no YouTube, onde quer que seja, porque isso vai determinar o seu pensamento, que vai influenciar os seus sentimentos e o corpo físico e energético. É isso aí. Antes de eu ir para a percepção de cada um sobre o programa de hoje, eu quero trazer o nosso anjo acelerador, a líder, que casa não é apenas o lugar onde se mora, é aconchego, conforto, festa. Casa é onde você expressa quem você é. Por isso, ao longo de quase 80 anos de história, a líder oferece soluções completas e personalizadas para a sua casa ficar do seu jeito. É o design com alma brasileira, feito sob medida para você. A loja na Avenida T2, no setor Bueno, parece uma casa-cor e tem uma solução para todos os seus ambientes. É do grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Surpreenda-se! Então agora vamos para a percepção, começando com Marcos Vinícius. Percepção do programa. Estou, hein? Eu fico muito feliz de, primeiro, receber de um profissional com essa coragem, porque a medicina hoje é uma profissão para corajosos, até porque você tem que contestar a escola e a academia, porque cada dia a gente tem mais conhecimento. E eu sempre falo o seguinte, um programa desse, a mensagem é, a gente se preocupa muito quando uma cidade tem uma quantidade de farmácia, como tem a capital do estado, porque é uma forma da gente investir na economia da doença e não na economia da saúde, tá? Então, esse olhar diferenciado para o ser humano, com seus pilares, o lado emocional, o lado espiritual e ao mesmo tempo o físico e o biológico, é uma necessidade de resgate da verdadeira essência do ser humano. Porque você tocou muito bem, o medo não provoca revoluções, o medo provoca submissão, submissão provoca doença, porque você não é livre. E todo animal preso, inclusive o animal humano, ele tem uma tendência a se mitigar e a perder suas potencialidades. Então fico muito feliz de ter uma alternativa de uma visão médica de um ser humano e ao mesmo tempo ativista, e que se identificou com todas as mensagens de um programa como esse. Então vai sair nombrado, já entrou e vai sair nombrado e oficializado ativista da felicidade. Muito bem, a percepção mais longa que a gente teve até hoje, mas ele pode. Rosenval, percepção do programa. Eu acho uma delícia. Olha que depois disso, ele escuta você desde criança. Eu sei. Então a sua idade não tem jeito mais de você mentir. Eu achei bom demais, Karina. Você lava minha alma. Mas enfim, toma. Mas é gratificante para mim o que ele falou, que acompanha a gente, se acompanha porque a gente fez alguma coisa certa, e mais gratificante ainda, saber que, perceber claramente que acompanha o nosso programa, uma pessoa com a cultura do Dr. Anderson, é uma coisa muito gratificante para mim. Ele é discípulo do Dr. Paulo,
lá da Faculdade de Medicina da PUC, que é uma pessoa extremamente humana que eu conheci. Acho que aquilo ali tem muito a ver com ele, não é? Porque ele passou a alma dele ali naquela faculdade. E eu o louvo por exercer esse tipo de medicina que nós estamos precisando. Porque é uma medicina humanizada que, inclusive, ela faz bem para o médico, para evitar que o médico sofra dessa síndrome de doença que está afetando a medicina brasileira. Então, muito obrigado pelo seu trabalho como médico, né? Muito bem, Fael. Mais um programa extremamente leve, divertido, prazeroso. Muito obrigado pela partilha. Eu aproveito essa oportunidade para honrar 2 profissionais da saúde que foram responsáveis por me trazer para cá, que foi a doutora Rogéria Baiocchi, também uma grande profissional com esse pensamento amplo, não é um pensamento apenas na alopatia, um pensamento bem mais amplo, e a doutora Lorena Carla, fisioterapeuta. Então, as responsáveis por inovar que me trouxeram para cá e me deram essa oportunidade. Parabéns, Karina, pela condução e vamos em frente. Muito bem, doutora Ana, 1 minuto para você mandar beijo, abraço, mandar os seus contatos para nossa audiência. Para quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, entra lá no Instagram, @dr.andersonvieira. Agradecer também, você falou do professor Paulo, foi um grande mentor para mim na faculdade. Aprendi muita coisa com ele, tive muitas reuniões com ele à noite lá na faculdade. Foi um cara, né, que eu considero assim fantástico. Agradecer a todos vocês pela oportunidade, gratidão por poder exercer um pouquinho da minha missão aqui com vocês e continuem com o programa, com o ativismo, porque nós precisamos muito desses pequenos bálsamos, né? Porque eu gosto muito de falar sobre a estatística, né? 99,9% de chance disso e daquilo, mas pro 0,01% é 100%. Então, a gente fica pensando no medo, na grande guerra, mas às vezes as pessoas, as situações que realmente precisam da gente estão do nosso lado e a gente está pensando no grande, no maior. E a verdadeira caridade está em fazer o bem primeiro para nós e para quem está mais próximo. É isso Gratidão. aí. E antes de eu encerrar esse programa incrível que a gente teve hoje, eu quero dar um parabéns para uma pessoa muito especial que mora no meu coração. Parabéns, Lorenzo, meu filho, hoje faz 15 anos de vida. Mamãe te ama muito, tenho muito orgulho da pessoa que você é e da pessoa que você está se tornando. E assim a gente finaliza mais um Show da Manhã, diretamente do Estúdio Marelli, um ambiente que motiva. Eu agradeço a audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência e a Jovem Pan líder em audiência. Agradeço a nossa equipe, ao Piscão, a Isadora Nawali, ao Paulo, Alessandra, Sérgio e Mayra, em Caldas Novas, e aos nossos ativistas da felicidade, Fael, Rosenval Ferreira, Marcos Vinícius Queiroz. E lembrando que amanhã tem mais Show da Manhã. Um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã.